Olá, seja bem-vindo. Você está no podcast Psi Mind. Eu sou o Alex Correia de Souza, psicólogo clínico, e eu vou fazer a condução aqui hoje de um tema bastante interessante que passa muito despercebido, mas é de grande relevância na vida de milhares, milhões de pessoas. O tema é: você conhece a síndrome de final de ano? O peso das expectativas, exigências e o esgotamento emocional. Bem, o que é a síndrome de final de ano? A síndrome de final de ano é um fenômeno psicológico que se caracteriza por um conjunto de sintomas emocionais que surgem com maior intensidade nos meses de novembro e dezembro. As pessoas podem experimentar sentimentos como angústia, ansiedade, melancolia e até crises existenciais profundas. Esse período é marcado por uma revisão do ano que passou, trazendo à tona reflexões sobre conquistas, fracassos e metas não alcançadas. É comum que no final do ano desperte uma sensação de esgotamento mental e físico, agravado pela pressão social de estar feliz e realizado. Mas por que ocorre essa síndrome de final de ano? Essa síndrome é desencadeada por uma combinação de vários fatores emocionais, sociais e culturais. Reflexões sobre o passado. O final do ano simboliza o fechamento de um ciclo que naturalmente leva as pessoas a fazerem balanços pessoais. Isso pode gerar uma sensação de urgência para cumprir metas estabelecidas, muitas vezes não alcançadas, causando muita frustração e insatisfação. A pressão por estar feliz. Há uma expectativa social de que as festividades de final de ano sejam um período de grande alegria, celebração e união familiar. No entanto, para muitos, essa pressão pode demonstrar felicidade, pode se acentuar de sentimentos de tristeza e inadequação. Pelo contrário, a felicidade pode se tornar uma coisa extremamente triste, especialmente se a pessoa estiver enfrentando dificuldades pessoais. Excesso de compromisso e o consumo exacerbado, O aumento de compromissos sociais, como confraternizações e compras de presentes, pode gerar um estresse financeiro e desgaste emocional. Além disso, o apelo ao consumo é muito forte, o que pode fazer com que aqueles que não têm condições de participar desse ciclo econômico e de consumo se sinta excluído, menosprezado, isolado, insuficiente, fracassado e por aí vai. Solidão e perdas. Para quem perdeu entes queridos ou vive numa situação de isolamento, o final do ano pode amplificar o sentimento de solidão e tristeza, pois as celebrações tendem a enfatizar a importância das conexões sociais. Então, aquelas pessoas que perderam entes queridos durante o decorrer do ano ou anteriormente, nesse período do ano, essas reuniões familiares, elas exaltam a ausência desse ente perdido. E aquela pessoa que já vive numa situação de isolamento, com essas reuniões familiares, sociais,
Isso enfatiza o isolamento em qual ela vive. Mudança de rotina. A quebra de rotina habitual, seja por férias ou recesso, pode desestabilizar algumas pessoas, gerando ansiedade e até um sentimento de desorientação. Há pessoas que têm uma necessidade de rotina e quando isso é retirado, a pessoa fica desorientada. Clima de fechamento e renascimento. A ideia de um ano novo representa um novo começo, que pode trazer tanto esperança quanto angústia, especialmente para aqueles que sentem que não aproveitaram bem o ano que se passou. E por mais que não seja consciente, mas de maneira inconsciente, é meio que implícito que o ano mudando se muda alguma coisa. Mas não necessariamente isso é verdade ou isso vai acontecer. O que também é a sensação de fracasso, né? Reflexões e autoavaliações. O peso das metas não alcançadas. O final do ano é um momento em que muitas pessoas fazem um balanço dos últimos 12 meses ou mais. Essa autoavaliação pode trazer à tona sentimentos complexos, especialmente quando há uma percepção de que certos objetivos, metas não foram alcançadas. Vamos explorar dois aspectos chaves desse processo: o impacto das expectativas pessoais e as comparações sociais. Primeiro, o impacto das expectativas pessoais. A armadilha das resoluções do ano novo. No início do ano, é comum que as pessoas estabeleçam metas ambiciosas, como mudanças de carreira, emprego, conquistas financeiras, transformações físicas ou novos projetos pessoais. No entanto, o fim do ano pode ser um lembrete doloroso das promessas feitas a si mesmo que não se tornaram realidade. Aquela academia nunca aconteceu, aquele emprego nunca veio, aquele negócio fracassou ou nunca aconteceu, aquela viagem nunca aconteceu. Todas aquelas promessas, aqueles objetivos vêm à tona e fazem o sujeito se sentir fracassado. Autocrítica exacerbada. Quando os resultados não correspondem às expectativas, surge um ciclo de autocrítica que pode abalar a autoestima. Pensamentos como "eu deveria ter feito mais" ou "não consegui nada de significativo este ano" podem gerar um sentimento de fracasso. Perfeccionismo e cobrança interna. Aqueles que têm tendência ao perfeccionismo podem ser especialmente mais afetados por se cobrarem por atingir padrões muito mais elevados, muitas vezes irreais, ilusórios, fantasiosos. Essa autocobrança pode transformar em um peso emocional significativo, contribuindo para o sentimento de ansiedade e desmotivação. A sensação de tempo perdido. Para muitos, o final do ano simboliza um prazo para o cumprimento de suas metas, o que pode intensificar o estresse ao perceber que a meta que a pessoa determinou não se deu dentro do ciclo que ela esperava dentro daquele ano. Isso é bem impactante. Agora, os compromissos e as comparações sociais. As influências das redes sociais. Em um mundo cada vez mais conectado, é fácil cair na armadilha de comparar a sua vida com a vida dos outros, especialmente nas redes sociais e especialmente no final do ano.
ver postagens de viagens, de conquistas profissionais, celebrações em família, sucessos pessoais, pode acentuar a sensação de inadequação, fracasso e insuficiência do sujeito. Comparação com os pares, no ambiente de trabalho, na família ou no círculo de amizade, as conquistas que os outros podem evidenciar nessa época do ano podem parecer melhores do que as que o sujeito acha que tem. Isso gera uma sensação de competição invisível, onde o sucesso alheio é visto como um reflexo do próprio fracasso. A síndrome da grama mais verde. A ideia de que a vida dos outros é sempre melhor, mais feliz, mais realizada pode aumentar a insatisfação pessoal. Essas comparações levam a um ciclo de desvalorização, onde tudo que se conquistou parece ser insuficiente frente ao que os outros aparentam ter alcançado. E aqui a palavra aparentam tem que ganhar um destaque, porque a rede social nem sempre mostra aquilo que é verdadeiramente na realidade. O impacto na saúde mental. Esse comportamento comparativo pode levar a ansiedade, baixa autoestima e até mesmo sintomas depressivos, principalmente em pessoas que já têm uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade em curso, e isso nesse período do ano se intensifica, mas mesmo aqueles que não possuem podem passar por isso, à medida que a pessoa se sente cada vez mais distante do ideal que ela mesmo se impôs, se propôs em realizar e não conseguiu. Pressões externas, familiares, financeiras e o consumo exagerado. O final do ano não traz apenas uma carga emocional de reflexões internas, mas também uma série de pressões externas que podem impactar de maneira significativa o bem-estar das pessoas. Entre essas pressões destacam-se as pressões familiares e sociais, além do forte apelo ao consumo que realmente ganha destaque aqui nesse período do ano. A pressão familiar e social, a expectativa de união e celebração. A sociedade impõe uma ideia de que as festas de final de ano são momentos de harmonia e celebração. Isso pode ser desafiador para aqueles que enfrentam relações familiares complicadas, conflitos não resolvidos ou simplesmente não têm o que compartilhar com esses momentos. É como se a pessoa tivesse que esquecer de tudo o que aconteceu e fingir, que tá tudo bem, enquanto na realidade ela tem um histórico anterior que diz ela o contrário. Cobrança por presença. Há uma expectativa implícita, mesmo explícita. Venha, manda o convite, se não viu, fique inimigo de você. Nunca mais olhe na sua cara. De que todos devem comparecer às reuniões de família, seja elas agradáveis ou desagradáveis. Para muitos, isso significa lidar com questões familiares delicadas, revisitar traumas ou enfatizar julgamentos por escolhas da vida, como relacionamentos, carreira e estilo de vida. Vai ter sempre um parente para perguntar: e aquele trabalho, você
foi promovido, você tá ganhando quanto, separou, né? Quando vai casar, teve filho, e essa bermuda, e esse tênis, e esse cabelo. Então isso gera um ambiente assim difícil para o sujeito ficar ali, né? O peso das tradições. Muitos se sentem pressionados a seguir tradições familiares que podem não refletir com seus próprios valores ou desejos. Sentir que precisam agradar a todos ou manter as aparências pode gerar um desgaste emocional significativo. Comparações entre familiares. Durante as reuniões, é comum surgir a comparação entre os membros da família, o que pode amplificar o sentimento de inadequação e fracasso, especialmente se as metas pessoais não foram atingidas ou se há diferenças nas realizações percebidas. E aí é aquela coisa, seu primo passou no concurso, seu primo terminou a faculdade, seu irmão conseguiu um emprego, olha, seu tio tá tendo sucesso, a sua sobrinha viajou, e você, o que você fez? E aí é o que a pessoa planejou, não deu certo, ou ela não tem essas comparações ao nível que essas pessoas desejam. Isso é muito desgastante para a pessoa ter que responder e lidar com essas comparações. Apelo ao consumo. A cultura do consumo excessivo. O final do ano é marcado por campanhas publicitárias intensas que incentivam o consumo desenfreado, seja para presentear, decorar a casa, organizar grandes festas. Esse apelo pode gerar uma pressão intensa para gastar mais do que se pode, levando ao estresse financeiro. E aqui, estresse financeiro significa endividamento mesmo. Comparação e status social. As redes sociais e publicidade reforçam a ideia de que para ter um bom Natal ou Réveillon é preciso investir em presentes caros, viagens, roupas novas, experiências luxuosas, né? A comparação com essas imagens idealizadas pode gerar um sentimento de inadequação, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras ou simplesmente não se adaptam a esse tipo de cultura. Promoção e compras impulsivas. Datas como Black Friday, no Natal e no Ano Novo são acompanhadas por inúmeras promoções que incentivam compras por impulso. Para quem já é emocionalmente vulnerável, a compra se torna uma forma de compensação, muitas vezes seguida por arrependimento e dívidas. E aqui entra uma estatística. A questão do endividamento é intensa nessa época do ano. As pessoas se endividam muito no final do ano, mas elas têm que pagar essa conta depois, ou pelo menos tentar fazer isso. Endividamento e preocupações para o ano novo. A tentativa de atender às expectativas de presentes e celebrações pode resultar em gastos excessivos, levando ao acúmulo de dívidas que pesam no início do ano seguinte, gerando ansiedade e preocupação financeira. Gastou demais no dezembro, luxou, mas agora é janeiro, chegou IPVA, IPTU, a coisa das escolas, material escolar e tudo mais, e a pessoa tem que se desenrolar aí no meio disso. Complicado. Sentimento de solidão, perdas e desamparo. Luto e perdas. Esse é um ponto bastante importante.
O final do ano é um período que costuma enfatizar a importância das relações familiares e das tradições compartilhadas. Para aqueles que perderam entes queridos, essas celebrações podem trazer à tona sentimentos de tristeza e saudade intensificada. O vazio deixado por alguém que partiu se torna mais evidente pelo contraste cultural, especialmente em datas marcadas como pela reunião familiar, como Natal e Ano Novo. Vai fazer a ceia de Natal, mas aquele ente querido faleceu. É pesado fazer isso. Revivendo memórias. As festividades muitas vezes desencadeiam lembranças de momentos felizes passados, como aqueles que já se foram, o que pode agravar os processos de luto. Pressão social. Existe uma expectativa de que todos estejam alegres e comemorando, o que pode fazer com que quem está de luto se sinta isolado na sua dor, aumentando a sensação de desconexão. E aqui não é só quem está de luto, não. Existe uma pressão para a felicidade geral mesmo. É proibido, entre aspas, ficar triste nas celebrações de final de ano. É proibido, não se pode ficar. E aí a pessoa não tem como se expressar, ela acaba interiorizando tudo isso e é um sofrimento intenso. Dificuldade em participar das celebrações. Para muitos, a ideia de celebrar pode parecer insensível ou impossível diante da perda, levando ao isolamento voluntário. Obrigar uma pessoa que está no luto a participar de uma celebração é desumano. Tem que se respeitar a pessoa que está vivendo um luto. Se ela quiser participar, ok, mas tem que se respeitar o momento dela. Solidão. Apesar de ser uma época que exalta a conexão social, o final de ano pode ser um dos períodos mais solitários para muitas pessoas. As expectativas estão rodeando por amigos e familiares para constatar fortemente com a realidade de quem se sente ou está sozinho, aumentando a sensação de isolamento. Ver outros celebrando nas redes sociais ou ao seu redor pode reforçar o sentimento de exclusão, especialmente para aqueles que não têm rede de apoio sólida. E aqui entra outra estatística. O final do ano é a época do ano onde se há maior índice de tentativa e suicídio no ano. Fim de relacionamentos. O final do ano também é um período em que muitas pessoas terminam relacionamentos, seja por reflexões pessoais ou por mudanças de vida, o que pode agravar a situação. Pressão para socializar. As inúmeras festas, confraternizações e reuniões de família podem ser dolorosas para quem não sente bem em participar, levando ao isolamento social. Crises financeiras. O apelo ao consumo é especialmente forte no final do ano. Isso já é estratégia da econômica, comercial. Todo comércio espera já ao final do ano o índice de venda aumentar, com campanhas publicitárias que incentivam compras de presentes, roupas novas e grandes celebrações. No entanto, essa expectativa pode causar um grande estresse para aqueles que estão passando por dificuldade financeira. A ansiedade financeira. A pressão para gastar dinheiro com presentes, festas e viagens pode gerar um sentimento de inadequação e vergonha para quem não tem condição de comprar com esse ritmo. Dívidas acumuladas. Muitas pessoas recorrem a crédito e parcelamento para suprir essas expectativas, o que pode resultar em um acúmulo de mais dívidas e preocupações no início do ano seguinte, gerando um efeito bola de neve. Culpa e frustração. A incapacidade de proporcionar
uma festa perfeita para a família e seus filhos pode gerar um sentimento de culpa e autocrítica, afetando a autoestima e aumentando a ansiedade. A felicidade obrigatória e o efeito tóxico da positividade. E aqui vem a cultura da felicidade do final do ano. A expectativa de felicidade constante. A sociedade, especialmente no final do ano, impõe a ideia que todos devem estar felizes, comemorando, vivendo momentos mágicos. Essa expectativa cria uma norma social onde expressar a tristeza, frustração, sentimento negativo é visto como inadequado, chato, deselegante. Festas e celebrações como obrigações emocionais. As comemorações são frequentemente associadas a ideias de alegria e gratidão. Para aqueles que não se sentem assim, essa obrigação de ser feliz pode gerar culpa, isolamento, aumento do sentimento de inadequação. Pressão das redes sociais. As redes sociais amplificam essa cultura, com fotos e vídeos que mostram celebrações perfeitas, famílias unidas e momentos de felicidade. Para quem está lidando com dificuldade, essas imagens, vídeos podem agravar o sentimento de exclusão e tristeza, levando à comparação negativa. Desvalorização do sofrimento. A pressão para demonstrar alegria constante pode invalidar os sentimentos reais das pessoas, que muitas vezes se sentem obrigadas a mascarar por suas emoções e se enquadrar nas expectativas sociais. Tristes, isoladas, com sentimento pelo menos de querer ficar isoladas, de luto, deprimidas, mas tentando se encaixar de alguma forma para fazer parte desse universo mágico, alegre, distópico, utópico. Positividade tóxica. O mito de pensa positivo, resolve tudo. A ideia é que basta ter uma atitude positiva para superar qualquer dificuldade pode ser realmente muito prejudicial, pois desconsidera a complexidade do sentimento humano. A positividade tóxica minimiza o sofrimento legítimo e sugere que é errado sentir tristeza, medo ou ansiedade e que tudo pode ser resolvido simplesmente se o sujeito pensar positivo, como se o sofrimento dele não existisse. Silenciamento das emoções autênticas. Quando a sociedade promove a felicidade a qualquer custo, aqueles que expressam sentimentos considerados negativos são frequentemente desencorajados ou até mesmo ignorados. Isso pode levar ao silenciamento de emoções autênticas e à repressão dos sentimentos, agravando quadros de ansiedade e depressão, dentre outros. Invalidar as experiências difíceis. A positividade tóxica pode fazer com que as pessoas se sintam culpadas por não estarem felizes o tempo todo como os outros parecem estar, especialmente em uma época que todos parecem estar felizes, festejando, gratos. Frases como "você precisa ser grato" ou "pense positivo" podem, na verdade, aumentar muito o sofrimento da pessoa ou invalidar o que a pessoa está realmente sentindo. O impacto emocional no bem-estar e emocional. Ao tentar forçar uma postura otimista, as pessoas podem acabar negando suas próprias necessidades emocionais, o que impede o processamento saudável das emoções. Isso pode resultar em um acúmulo de sentimentos reprimidos, levando a crises emocionais graves e consequências graves mesmo. Aumento do índice de suicídio. Essa é uma das consequências graves. Um alerta urgente. O final do ano, embora seja tradicionalmente associado a festas e celebrações, é também um período crítico
para a saúde mental de muitas pessoas. Dados alarmantes indicam o aumento significativo das taxas de suicídio durante essa época do ano, refletindo o impacto das pressões sociais, emocionais e financeiras que se intensificam nos últimos meses do ano. Vamos explorar os dados preocupantes e os fatores de riscos associados a esse fenômeno. O Setembro Amarelo, na verdade, deveria ser mais para Dezembro Vermelho, não do Papai Noel, mas Dezembro Vermelho do alto índice de morte de vários tipos, né? Dados preocupantes. Picos sazonais de suicídio. Estudos indicam que as taxas de suicídio costumam aumentar de maneira significativa entre os meses de novembro e janeiro, coincidindo com as festividades de Natal. Esse pico é observado em diversos países, sugerindo que o final do ano é um período especialmente vulnerável para muitas pessoas. As estatísticas são alarmantes. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, essa época do ano registra um aumento nos chamados para linhas de apoio psicológico e emergência psiquiátrica. O aumento do índice de suicídio pode ser atribuído à combinação de fatores emocionais e sociais que se intensificam nesse período. E existem os grupos mais vulneráveis. Esses grupos de risco destacam-se aqueles que já sofrem de condições pré-existentes, como depressões, transtornos de ansiedade e outros transtornos mentais. Além disso, pessoas que enfrentam perdas recentes, como morte de um ente querido ou término de relacionamento, também são mais propensas a experimentar um agravamento do seu estado emocional. São fatores de risco, solidão e isolamento. O final do ano pode intensificar o sentimento de solidão, especialmente para aqueles que vivem longe da família ou têm uma rede de apoio social precária. A percepção de que todos estão felizes nas redes sociais e nas reuniões familiares podem agravar o sentimento de exclusão. O estresse financeiro, o consumo para atender às expectativas e presentes e celebrações luxuosas pode gerar um grande estresse financeiro. Para aqueles que já têm enfrentado dificuldades econômicas, essa pressão adicional pode ser um gatilho para um quadro de desespero. Transtornos de humor e uso de substâncias. Pessoas com histórico de transtorno de humor, como o transtorno bipolar, podem apresentar um aumento de sintomas durante nessa época. O uso de álcool e outras drogas é comum em festas de final de ano e pode agravar esses sintomas e aumentar o risco de comportamento autodestrutivo. E o aumento de consumo de álcool e outras drogas não é só em quem tem transtorno, não. O consumo de álcool e outras drogas é geral. Ele aumenta de modo significativo nessa época do ano. Expectativa irrealista. A felicidade obrigatória e a positividade tóxica que se permeia nessa época pode levar à desvalorização dos próprios sentimentos, a pressão por estar feliz e grato, mesmo que os desafios pessoais sejam grandes, pode resultar em um conflito interno que agrava o sofrimento emocional. A perda e o luto para aqueles que perderam entes queridos no final do ano pode ser um período de profunda dor, já que as festividades trazem à tona memórias e ausência daqueles que partiram. Esse luto intensificado pode levar a crises emocionais graves, especialmente se não houver um suporte adequado. Mas você não está sozinho. O final do ano pode ser um período desafiador realmente para muitas pessoas, mas é fundamental lembrar que você não precisa enfrentar essas dificuldades sozinho. Reconhecer o sofrimento real é buscar apoio
e pode fazer toda a diferença. Eu vou falar algumas formas de se conectar e pedir ajuda e até de oferecer, reforçando a mensagem de que, mesmo nos momentos mais difíceis, existem recursos e pessoas dispostas a ajudar. A busca de amigos e familiares. A importância da rede de apoio. Conversar com amigos e familiares sobre como você está se sentindo pode trazer um alívio significativo. Muitas vezes, apenas compartilhar suas preocupações com alguém de confiança pode ajudar a reduzir o peso emocional. Não tenha medo de se abrir. É mais comum do que se pensa sentir isso nessa época do ano. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. É preciso coragem para enfrentar o próprio sofrimento. Amigos e familiares podem oferecer um ombro amigo, um conselho reconfortante ou até apenas um ouvido atento. Isso pode ser essencial para atravessar momentos de angústia. Planeje momentos de conexão. Mesmo que você não sinta a vontade para compartilhar tudo, tente passar um tempo com pessoas que te fazem bem. Pode ajudar a diminuir a sensação de solidão. Pequenos gestos de carinho e presença podem ter um impacto muito maior do que eles parecem no início. A importância de buscar ajuda profissional. O valor do apoio psicoterapêutico. Procurar ajuda profissional é uma forma poderosa de cuidar da saúde mental. Psicólogos e terapeutas são treinados para oferecer suporte estratégico para lidar com desafios emocionais, especialmente durante períodos difíceis como o final do ano. Não espere para buscar ajuda. Se você está sentindo sobrecarregado, triste, ansioso, não hesite a situação se agravar, piorar, para procurar uma ajuda psicológica. Mesmo uma única sessão pode trazer um alívio e uma perspectiva bastante significativa. E a terapia pode fornecer um espaço seguro para explorar essas emoções, sentimentos, pensamentos que você tem experienciado e vivido, né? Serviços de emergência. Em casos de crise, existem serviços de apoio e emergência, como centro de atendimento psicológico, linhas de prevenção de suicídio e hospitais, que podem oferecer ajuda imediata. Não hesite em procurar esses recursos e sentir que está em risco, como, por exemplo, o SAMU, o próprio CVV, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Todos esses serviços de emergência podem te ajudar nesse momento aí de crise, ou se você presenciar um momento de crise de alguém. Você é uma pessoa importante e merece cuidado. Em meio a todas essas pressões e expectativas, esta época do ano é fundamental lembrar que os sentimentos são válidos, independente da época. Não importa o que esteja passando, a sua vida tem valor e há pessoas dispostas a te apoiar, mesmo que você não sinta isso. Pequenos passos geram grandes mudanças. Às vezes, o primeiro passo em busca de um apoio pode parecer difícil, mas ele pode ser o começo de uma jornada de autocuidado e recuperação. Não subestime o poder de uma conversa, um pedido de uma ajuda, uma visita ao psicoterapeuta, ao psicólogo. Deixe claro a importância de buscar ajuda rapidamente. Não ignore os sinais de alerta. Se você ou alguém que conhece está
apresentando sinais de depressão profunda, desesperança ou pensamentos suicidas, é crucial buscar ajuda imediata. Esses sinais não devem ser ignorados ou minimizados, como quer aparecer, tá fazendo drama, isso é falta de serviço. Isso não existe, gente. Sinais desse tipo, eles evidenciam que está acontecendo alguma coisa e isso não deve ser ignorado. Procure ajuda sem hesitação. Se você se sente em risco, entre em contato com um profissional de saúde mental, uma linha de apoio, ou procure um pronto-socorro, um hospital. Acione o SAMU, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, se for possível. Sua vida é valiosa e há recursos disponíveis para ajudar você. Você, ao passar por esse momento, pode ter ajuda. Apoie quem precisa, isso é muito importante. Se você não está vivenciando a síndrome de final de ano, apoie quem você perceber que está passando por isso. Se você perceber que alguém próximo está passando por dificuldades, ofereça apoio. Não só na síndrome de final do ano, mas no ano inteiro. Às vezes, uma palavra de encorajamento ou um simples "estou aqui com você", ou o silêncio, a escuta, isso faz toda a diferença. O final do ano é um período marcado por reflexões intensas, pressões externas e expectativas pessoais que podem gerar sentimentos de angústia, melancolia e crises existenciais. A síndrome do final do ano reflete as frustrações de como metas não alcançadas, o impacto de perdas e solidão, além da pressão social e familiar, a imposição da felicidade obrigatória através da positividade tóxica intensifica esses sentimentos, tornando mais difícil lidar com os desafios emocionais. E em meio a isso tudo, é essencial buscar apoio, seja por meio de amigos ou familiares ou ajuda psicológica profissional. E também oferecer ajuda. Não ignore os sinais de sofrimento. A busca de ajuda pode ser o primeiro passo para superar um período de mais equilíbrio e compreensão. Lembre-se, você não está sozinho e sempre há recurso e pessoas dispostas a oferecer apoio a você. Bem, chegamos mais um fim de um episódio do PsiMind e nesse final do ano eu trouxe esse tema, eu venho trazendo ele desde novembro, mas trouxe ele agora no formato de podcast para ficar ainda mais acessível, para conscientizar as pessoas em relação a essa síndrome, que muitas pessoas passam por isso e nem sabem que isso existe, ou vê alguém passando por isso e pode reconhecer e ajudar. Então, se você puder mandar isso para alguém, você pode aprender aqui e ajudar alguém. Se você passa por isso, você pode contar com esse conhecimento e tem mais esclarecimento para buscar apoio. E espero que esse conteúdo realmente tenha sido relevante para você. Esse artigo está disponível no meu site alexcorreiadesouza.online. Lá também você vai encontrar outros artigos, você vai encontrar as referências completas utilizadas para construir esse artigo e dentre os outros artigos, dentre os outros conteúdos que tem lá também. Você pode também me encontrar no Instagram, que vai ter um resumo desse artigo.
da síndrome de final de ano, também como outros posts, né, de outros temas. Meu Instagram é @alexcorreia.pc. Lá também você vai encontrar na minha bio, no link, você pode entrar em contato comigo, dúvidas, sugestões em relação a esse artigo ou a algum outro assunto. Lá você vai encontrar o meu livro sobre o Capital Perverso. Você vai encontrar lá, se você quiser agendar, enfim, você vai ter uma infinidade lá de opções. E chegamos ao fim de mais um podcast do PsiMind. Um grande abraço a todos e até a próxima. E comente, compartilhe com alguém esta mensagem que eu tenho certeza que é de grande importância. Abraço, até a próxima!